Imparável Lucas Neto na área, estamos ao vivo agora, 18 horas em ponto. Hoje é o dia 1º de fevereiro de 2023 e eu quero te passar aqui a modalidade do que você vai ver nessa aula. Sempre que um edital sai, nós, o objetivo, temos um comportamento diferente. A gente começa uma sequencial de batendo o edital. O que é o batendo edital? É uma aula de 1 hora em que todos os assuntos e pontos que mais a banca organizadora do concurso cobra são por nós reverberados aqui no quadro. Então eu tenho a intenção hoje aqui de fazer com que essa aula seja sempre aquela aula mais enxuta que existe de todas as outras, que fará com que você tenha mais propriedade para resolver as questões, no caso aqui do TJ Ceará, para o SEBRASP, CESP, que é a banca organizadora. Então, para que eu faça isso e não fique só nas minhas palavras aqui dizendo que é o que mais cai, eu quero te mostrar que contra dados não há argumentos. Nós somos os únicos que te entregamos os gráficos, inclusive, daquilo que mais cai pela banca organizadora. Por exemplo, nós montamos uma análise geral do Tribunal de Justiça do Ceará nas provas que o Tribunal de Justiça do Ceará já fez em todos os seus concursos e nas provas de tribunal que a CESP organizou. Então, se a gente perceber aí, ó, no último concurso, por exemplo, que está aparecendo na sua tela aí, do Tribunal de Justiça do Ceará, seja para a área administrativa ou área judiciária, essa foi a distribuição das questões. Teve uma questão sobre o concurso público, teve questão sobre contratação direta, questão sobre controle da administração pública, convalidação e conversão dos atos administrativos também uma questão, das penas na lei de improbidade administrativa uma questão também, uma questão sobre os atos de improbidade, função, cargo e emprego público com uma questão, poder de polícia com uma questão, princípios implícitos e constitucionais, com uma questão também, e responsabilidade civil do Estado com uma questão. Isso aqui foi o último concurso, tá? Em direito administrativo, o que mais cobrou. Se eu pegar agora aqui, olha como eu estou sendo estratégico contigo e essa análise é importante. Se eu pegar as provas da CESP como um todo, aí eu estou falando de policiais, tribunais, o que a CESP fez de concurso. Foram pegas aqui, ó, 18 mil questões da CESP e 3.471 é sobre licitações e contratos administrativos, que é um tema que está também no edital do Tribunal de Justiça do Ceará. 20% da prova, irmão, 20% da prova. Quando eu falo de agentes públicos, 18 mil questões foram pegas e 2.973 foi sobre agentes públicos, correspondendo a quase 17% da prova. Quase que 10% da prova, organização administrativa das provas de concurso. Pegando 18 mil questões, 1.748 foram sobre organização administrativa. Quase 8% para atos administrativos e 6% para serviços públicos. Então, assim, como são temas que já estão no seu edital e eu já te ensinei a estudar, chegou a hora de nós aqui nas aulas batermos o edital. Então, a partir de hoje, eu declaro lançado uma sequencial de aulas muito boas, onde no quadro nós vamos explanar os pontos mais importantes do edital, trazendo luz para você, e aí depois, nas semanas subsecutivas, nós vamos nos preocupar mais em só responder questões. Então hoje, excepcionalmente, eu não trouxe questões, não tem material disponível para você, mas o que tem é realmente uma análise que eu quero que você construa no seu caderno, dos pontos que eu acredito que são mais propícios para cair na prova do final de abril ali, que vai ser a prova do Tribunal de Justiça do Ceará. Portanto, eu vou te pedir um favor, que você prepare papel e caneta, o seu caderno, e anote todos os códigos que eu vou te passar em direito administrativo. Para quem não sabe, meu nome é Lucas Neto, eu já fui nomeado em vários concursos federais, inclusive já fui técnico, aprovado, técnico do TRT, já fui aprovado e já fui servidor como técnico do MPF, Ministério Público Federal. Eu sei o que o técnico administrativo faz, eu sei o que o técnico da área judiciária faz, então eu sei todos os detalhes de quais são as atividades oriundas dos serviços de um técnico judiciário dos tribunais. Por isso que eu estou aqui hoje, também como pós-graduado em Direito Administrativo, em Direito Público especialmente, para te passar as ferramentas do Direito Administrativo. Tenho experiência de 16 anos ligado só a concurso público, então não tem como dar errado esse mapeamento. Mapeamento que eu faço para todos os editais quando eles estão abertos e não pode ser diferente, então, nesse concurso vindouro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tá certo? Podemos começar? Antes de nós eventualmente começarmos aqui a falar do quadro, e no quadro, eu preciso mostrar para você, claro, o edital de Direito Administrativo, né? Peguei aqui uma sinopse do edital, né? Tanto da área administrativa quanto da judiciária, com esses temas aqui. O que é que nós temos, então, no edital do TJ Ceará em Direito Administrativo? Ó, Estado, Governo e Administração Pública, Direito Administrativo, Objeto, Fontes, Atos Administrativos, Extinção do Ato Administrativo,
Esse aqui é um ponto que a gente vai bater, porque tá inclusive nos pontos principais do CESP. Aí vem agentes públicos, que é um tema também importante, que a gente vai falar justamente isso aqui, ó, das disposições constitucionais aplicáveis. Eu já estou marcando os pontos que a CESP mais gosta. Se você estivesse fazendo isso, você já estaria na frente de muita gente. Nós vamos falar de provimento, nós vamos falar de vacância, nós vamos falar de efetividade, estabilidade e tudo mais. Nós vamos falar sobre direitos e deveres dos servidores públicos. Nós vamos bater bem em poderes administrativos hoje aqui. Nós vamos bater bem em responsabilidade civil do Estado. Vamos bater bem em uso e abuso de poder. Nós temos que bater bem também vamos lá, em serviços públicos. Vamos ter que bater bem em organização administrativa, que está aqui, especialmente centralização, descentralização, desconcentração, aí vai. Autarquias e tudo mais que está aqui. E na parte da 9.784 e na parte atinente a licitações e contratos administrativos. Então nós vamos bater nos pontos mais importantes. A minha ideia hoje é fazer um batendo edital no quadro, mostrar para você os pontos mais importantes e nós sairmos daqui com tudo que interessa para a prova do direito administrativo para Tribunal de Justiça do Ceará, especificamente na banca Sebrasp. Vamos começar? Vamos começar então com o ato administrativo. Eu quero que você então prepare papel, prepare caneta, porque nós vamos fazer. E a velocidade, pessoal, para quem já conhece, a velocidade é maior quando faz esse tipo de evento, tá? Então assim, compartilha com todo mundo, joga para todo mundo, vai ser só 1 hora, né? Não pode passar de 1 hora, tem que ser dentro de 1 hora isso aqui, porque senão perde o objeto de bater o edital. Ah, Lucas, mas quer dizer que é só isso e pronto? Eu não estou dizendo que é só isso e pronto. Até porque eu tenho um curso completo de Direito Administrativo, onde esses pontos que eu marquei aí, só esses pontos são mais de 60 blocos, de 20, 40 minutos. Como é que em 1 hora eu vou falar tudo? Entretanto, eu quero sair dessa aula batendo naquilo que interessa para a CESP, porque eu fiz análise de dados. Então eu analisei todos os dados das questões dos últimos concursos do CESP e eu verifiquei o que é que realmente cai. Isso se chama análise de recorrência, PRD, que igual os papagaios estão falando aí, a gente faz, ensina, a galera começa a copiar. Mas ninguém se alertou para isso no mundo dos concursos. De que você tem que ser generalista em alguns conteúdos e profundista em outros conteúdos. Há uma guerra constante, mentalmente falando, entre o generalismo na hora de aplicar questões e o profundismo. Você precisa ser profundo no que eu marquei, mas precisa ser generalista nos outros pontos, sacou? Principalmente com o edital publicado. Então vamos começar com isso aqui, ó. O primeiro grande passo é você compreender que existe o fato administrativo e que existe o ato administrativo. O fato administrativo você tem que entender como se fosse um sinônimo de situação administrativa. Situação administrativa. É uma situação, surgimento de uma ocorrência. Já o ato administrativo, moço, o ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração. Manifestação de vontade da administração. Tá aparecendo um buraco aqui no meu cabelo? Tá? Como é que tá? Tá um pouquinho ralo, não tá aqui? Tá, né? Ajeite aqui, meu filho, ajeite. Você ajeita o cabelo do seu pai, né? Mas tá, porque às vezes tem que passar um pozinho. Tá ficando velho, cara, ficando velho. Aí eu tava vendo nos vídeos, Das, que é um buraco medonho. Você tem que me dizer quando tiver um buraco. Quando tiver um buraco, você diz, o buraco tá maior. Beleza? Você grita. Quando o buraco tiver menor, o buraco tá mais fechado. Tá ficando velho, chegando na casa dos 40, entendeu? Tá mais escondido, quando o buraco tiver mais escondido, entendeu? Aí, antes de fazer a cirurgia de cabelo, né, que eu vou fazer, eu vou logo preenchendo o buraco com pozinho, com negócio, aí dá nosso jeito, nossos pulos, né? Você vai ficar velho também, você vai ver o que é, tá? Então, manifestação de vontade da administração pública. Manifestação de vontade da administração pública. Então, assim, vamos lá, sem brincadeiras agora. Quando eu falo de situação, eu falo de fato administrativo, moço. Quando eu falo de manifestação de vontade, eu falo de ato administrativo. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Vamos imaginar que houve o falecimento de um servidor. O falecimento de um servidor do Tribunal de Justiça. O servidor do Tribunal de Justiça faleceu. Isso foi um fato administrativo ou um ato administrativo? Isso foi um fato administrativo. Qual seria o ato administrativo? Seria a portaria de vacância no Diário Oficial do Estado. A portaria de vacância dentro do Diário Oficial do Estado, do Ceará, seria o quê? Seria o ato administrativo, que é a manifestação da administração pública declarando aberta a vaga. Então, isso seria o ato administrativo. Lucas, o que é importante que eu conceitue nesse momento do ato administrativo? Você tem que saber o conceito de ato administrativo. Então, anote, o conceito de ato administrativo pode cair para a CESP, o conceito. E qual é o conceito de ato administrativo? É esse aqui. Eu vou colocar em palavras-chave. Vai ser uma manifestação unilateral de vontade. Uma manifestação unilateral de vontade. Essa manifestação unilateral de vontade é da administração pública
ela vai ser capaz de criar, ela vai ser capaz de resguardar, ela vai ser capaz de modificar os atos administrativos, produzindo sempre efeitos jurídicos imediatos. Efeitos jurídicos imediatos. Então, quais foram as palavras-chave que estão conectadas ao meu conceito de ato administrativo? Ó, primeira palavra-chave, manifestação unilateral. Aqui já há um código poderoso. É o código de diferenciação entre ato administrativo e contrato administrativo. Há uma diferença entre ato administrativo e contrato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. O contrato administrativo é uma manifestação bilateral de vontade. Pegou? A administração pública é quem produz o ato administrativo e nunca o ato administrativo vai ser produzido pela administração privada. Serve para criar, resguardar, modificar, extinguir direitos ou obrigações dos administrados e produz efeitos jurídicos imediatos e não mediatos. São efeitos jurídicos que, a partir da sua publicação, já possuirão validade. É importante você entender, antes de começar o estudo de qualquer coisa, que existem dois tipos de grandes atos administrativos, que são os atos administrativos discricionários e são os atos administrativos vinculados. Então, tem os atos administrativos discricionários e eu tenho os atos administrativos vinculados. Se eu falo de atos administrativos discricionários, eu lembro de duas palavras-chave, anote. Conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. O que é conveniência e oportunidade? A administração pública ela escolhe acerca de qual é o melhor momento para agir. Sempre que você tiver uma liberdade de atuação, sempre que na sua prova aparecer conveniência e oportunidade, sempre que na sua prova aparecer uma margem de liberação de opinião entre o certo e o errado que está na lei, isso é discricionariedade. Já a vinculação é quando o administrador só tem um único caminho, que é a lei, e ele só pode seguir ele. E a lei só dá o quê? A lei só dá uma única opção. Lucas, eu posso dizer, nas palavras de Maria Silva Zanella de Pietro, doutrinadora do direito administrativo, ou nas palavras do Celso Antônio Bandeira de Mello, doutrinador do direito administrativo, que os atos discricionários, eles têm sempre um fim de vinculação? Sim, eu posso dizer que eles têm sempre um fim de vinculação. Por que eu posso dizer que eles têm sempre um fim de vinculação? Porque mesmo que eles sejam discricionários, eles estarão presentes na lei. A lei vai ter as opções, é a lei quem vai te dar duas opções. Por exemplo, você é fiscal da vigilância sanitária, foi apreender um produto no supermercado e esse produto está com prazo de validade vencido. A lei de vigilância sanitária diz que numa situação como essa, tu pode só apreender o produto e notificar o estabelecimento, apreender o produto, notificar o estabelecimento e fechá-lo por 15 dias. Dentro da proporcionalidade, você vai escolher qual é a melhor opção. Quando eu digo que você escolheu qual é a melhor opção, e essa melhor opção está na lei, essas opções estão na lei, eu estou falando que você agiu com discricionariedade. Sim, eu sei, você aplicou o princípio da proporcionalidade, mas você agiu com discricionariedade diante do caso concreto. Deu para entender? Show de bola? Tranquilidade pura. Então existem os atos discricionários e os atos vinculados. Importante salutar que você saiba de uma coisa aqui. Dos atributos do ato administrativo. Existem os atributos do AA, que é o ato administrativo. Quais são esses atributos? Presta atenção para a CESP, como é que funciona isso. É a regra do PAET. PAET, não é PAT, porque a CESP considera a autoexecutoriedade dissociada da exigibilidade. Preste atenção nisso aqui. Esse P é de presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Esse A é de autoexecutoriedade. Esse E é de exigibilidade. Esse T é de tipicidade. Esse I é de imperatividade. Presta atenção no movimento, moço. Ó, se eu falo de presunção de legitimidade, é quando eu tenho um binômio, o ato de acordo com a lei. Sempre que o ato estiver de acordo com a lei, é presunção de legitimidade. Se eu tiver o fato de acordo com a verdade dos fatos, ou seja, o fato sempre conectado com a verdade, eu estou falando de presunção de veracidade. Uma coisa que tem possibilidade de acontecer. Imagina que eu sou agente de trânsito e digo que aqui, acabei de ver aqui na minha cidade, que Quixadá é conhecido como a terra dos OVNIs. Antes de ser a pedra da galinha choca, aparece muito disco voador, ET aqui, aparece. Imagina que eu sou agente de trânsito do Quixadá e eu digo que vi sobre a Pedra do Cruzeiro, que é uma pedra grande que tem aqui na cidade, um disco voador sobrevoando e apliquei uma multa no disco voador. Eu te pergunto, houve presunção de veracidade?
Não, porque esse fato não existe. Houve presunção de legitimidade? Não, porque esse ato não está presente em lei. Então, existem situações que tem que ter, obviamente, diante da conduta do ato administrativo praticado pelo servidor público, tanto presunção de legitimidade quanto presunção de veracidade. É importante você pontuar que essa presunção é uma presunção juris tantum. Essa presunção, tanto de legalidade quanto de veracidade, é uma presunção juris tantum. O que é uma presunção juris tantum? É uma presunção relativa, ou seja, admite-se a prova em contrário. Não é uma presunção juris et te juris, que é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa de veracidade, é uma presunção relativa de legitimidade. Admite-se a prova em contrário, entendeu? Se ou não, moço? A autoexecutoriedade, por sua vez, é sinônimo de executoriedade, que é quando a administração poderá se utilizar de meios diretos, diga diretos no chat, vai, meios diretos de coação. Coação, meu amigo, é quando a administração pode meter pindamba na sua bunda. O que é pindamba? Chibata. É possível que você apanhe, é possível que o policial chegue e use da força. Por isso que a grande sacada da autoexecutoriedade, que é sinônimo de executoriedade, é o uso da força. Lucas, me dê um exemplo, te dou. De simulação de uma passeata quando se tiverem gente lá fora fazendo apologia ao racismo. É possível que a polícia utilize da força. Naquela execução da força, eu digo que foi um atributo do ato administrativo empregado, que é o atributo da autoexecutoriedade, que é sinônimo de executoriedade. Já a exigibilidade é quando a administração pública se utiliza de meios indiretos de coação. Meios indiretos de coação. O maior exemplo de prova para os meios indiretos de coação significa eu falar da multa de trânsito. A multa de trânsito é o maior exemplo de exigibilidade. Então, o que é exigível? A multa. O que é o uso da força? Executório. Eu não posso confundir os dois. Ainda que as doutrinas modernas de Celso Antônio Bandeira de Mello, de Maria Silvia Zanella de Pietro, de Fernanda Marinella, digam que a autoexecutoriedade se subdivide em executoriedade e exigibilidade, você precisa entender que nós aqui precisamos entender o comportamento da banca organizadora. Eu estou numa aula para o Tribunal de Justiça do Ceará exclusiva e falando do SEBRASP o tempo inteiro para que você abra o seu olho e dizendo, ei, quando a gente fala da autoexecutoriedade, a gente não confunde com a exigibilidade. Então tá aqui a grande sacada. Ô Lucas, o que é a tipicidade? A tipicidade é o atributo do ato administrativo trazido apenas por uma doutrinadora, Maria Silvia Zanella de Pietro. E essa senhora, essa jovem senhora, ela diz o seguinte, a tipicidade do ato administrativo é aquela que corresponde a figuras pré-determinadas em lei. Figuras pré-determinadas em lei, capazes de se criar alguma situação. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, rapaz, eu vi o disco voador e eu por isso que mutei. Aquilo teve tipicidade? Não, porque não é uma figura pré-determinada em lei. Agora, se eu digo que vi um carro, sou agente de trânsito e vi um carro estacionado em lugar ilegal e por isso eu o mutei por estacionamento ilegal, aquilo tem tipicidade, aquilo tem presunção de legitimidade, aquilo tem presunção de veracidade e aquilo corresponde a figuras que estão predeterminadas em lei. Faz sentido isso para você, sim ou não? Aí vem o atributo da imperatividade, que é quando o ato administrativo se impõe para o administrado, o ato administrativo se impõe ao administrado, independentemente da sua concordância. Então, tanto faz você aceitar ou não, o ato administrativo estará imposto a você. Isso é imperatividade. Na multa de trânsito, por exemplo, tanto faz se você concorda ou não com o que o agente fez. Se ele está munido de presunção de legitimidade, veracidade e atipicidade no caso, ele vai poder utilizar-se da exigibilidade e aplicar aquela multa utilizando-se da imperatividade. Então, com esse exemplo, eu consegui passar todos os atributos do ato administrativo. Acaba por aí? Não. Você tem que saber quais são os requisitos ou elementos do ato administrativo. Requisitos ou elementos do ato administrativo. Quais são os requisitos ou elementos do ato administrativo? Aí a regra do COFIFOMOB. O que é o COFIFOMOB? Eu tenho competência ao sujeito do ato administrativo, eu tenho finalidade, que é onde a administração quer chegar, eu tenho a forma do ato administrativo, eu tenho o motivo do ato administrativo, eu tenho o seu objeto, certo? Que é o conteúdo jurídico do ato administrativo. Em apartado, aqui merece, nós vamos ter que falar de cada um deles. E o que é que de principal eu tenho para falar sobre cada um deles? Preste atenção. Eu estou batendo o edital aqui em 1 hora. Competência é sujeito. É quem pode produzir o ato administrativo. Então, toda vida que você responder a pergunta quem pode praticar, você está diante da competência do ato administrativo. O que é importante que você saiba? Em regra, essa competência é irrenunciável. Em regra,
essa competência é irrenunciável, mas possivelmente ela pode ser objeto de delegação. Ela pode ser objeto de delegação. Só que existem competências, atitudes que não podem ser delegadas. Isso já vai fazendo paralelo com outro assunto que está no seu edital, que é a Lei 9.784 de 99, que estabelece o Processo Administrativo Federal, o PAF. E aí, quais são os atos que não podem ser objetos de delegação? Por favor, anotem. Anote. Edema, diga edema. Diga edema, digita no chat que eu estou vendo, vai. Edema, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e matérias de uso exclusivo de órgão ou de autoridade. Isso não pode ser objeto de quê? De delegação, tá bom? Então não podem ser delegados o edema. Vou repetir mais uma vez. Edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos e matérias de uso exclusivo de órgão ou de autoridade. Isso nunca vai poder ser objeto de delegação. Então, competência é o quem é que pode produzir o ato administrativo. Importantíssimo para a sua prova. É importante também você saber sobre a finalidade. A finalidade. Só que antes de falar da finalidade, eu não posso deixar de falar nisso aqui não. Ó, isso aqui, inclusive, vai ser estudado lá na parte de uso do poder, uso e abuso de poder. Quando existe vício na competência do ato administrativo, quando existe vício na competência do ato administrativo, é porque surgiu alguma modalidade dessa. Ou surgiu o excesso de poder, ou surgiu a usurpação de função, ou surgiu a função de fato. Lucas, o que é o excesso de poder? É quando o agente ultrapassa dos limites que a lei deu para ele. Lucas, o que é a usurpação de função? Só lembrar daquela novela, A Usurpadora. Na novela A Usurpadora, a Paulina Bracho toma o lugar da Paola Bracho, você lembra? Ambas querem ficar com Carlos Daniel e se apaixonam por ele. Vovó Piedade fica louca, que é aquela velha de cadeira de roda que tinha lá na novela, lembra? Lembra disso? Então você precisa entender que ela era usurpadora. Ela queria tomar a função. Então quando eu tenho aqui a usurpação de função, é quando o cara que sequer é servidor público quer agir como se servidor público fosse. Ele tem um vício na competência do ato administrativo. E o que é a função de fato? É quando o cara está investido num cargo público, mas não é naquele. Imagina que você é policial militar e quer dar uma de delegado. Você até que é polícia. Mas você quer dar uma de delegado? Não roda. Imagina que você é técnico do TJ, mas quer dar uma de juiz, indo para audiência lá para decidir. Você está usurpando a função. Lucas, não está usurpando a função? Quase, né? Só que você não já é do TJ. Olha como há a diferença. Você já é do TJ. Então eu digo que você não é um usurpador. Você é um funcionário de fato. E a função de fato é um vício na competência. Pegou a chave ou não? Agora sim estou liberado para falar sobre a finalidade. A finalidade é bem simples de entender, tá, galera? A finalidade é o interesse público. É onde o agente público quer chegar. Onde é que ele quer chegar? A resposta a essa pergunta. Onde o agente público, AP, quer chegar produzindo o ato administrativo? Onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar a um fim, né? E qual é esse fim? É o interesse da sociedade. Tem que ser, né? É o interesse da coletividade. É tanto que se ele estiver utilizando de interesse que não é da coletividade, seu mero interesse individual, se ele estiver agindo para atingir o seu mero interesse individual, ele vai agir com o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Ou desvio de finalidade. Exemplo, Lucas, um exemplo mais clássico dotado da doutrina do direito administrativo, afinal o estudo dos atos administrativos, a teoria dos atos administrativos é 100% doutrina, é quando o agente público é chefe e ele pega um subordinado e tira esse subordinado e remove esse subordinado para outro ponto do território nacional só com o intuito de puni-lo. Eu te pergunto, a remoção para punir pode ser utilizada na administração? Não. Eu não posso me utilizar de remoção para punir servidor, já que a remoção sempre é a bem do serviço público. Se isso está sendo utilizado para punir com manifestamente interesse individual, houve um desvio de poder ou desvio de finalidade, que é um vício na finalidade do ato administrativo e não na competência. E é uma das modalidades de abuso de poder. E aí existe a forma também, a forma do ato administrativo. Por sua vez, a forma do COFINFOMOB, é o FO do FO, né, do COFINFO, COFINFOMOB, né, forma é exteriorização do ato administrativo no cenário do direito administrativo.
exteriorização do ato administrativo no cenário do direito administrativo. É como esse ato administrativo vai se apresentar. Então é a resposta à pergunta do como. Como é que ele vai se apresentar? Olha, ele pode se apresentar de forma escrita, moço e moça. Ele pode se apresentar de forma verbal. Ele pode se apresentar de forma pignoratícia. Ele pode se apresentar de forma de sonora, né? Então, sons. Quando eu tenho um silvo do apito do guardião, ali é um ato administrativo. Quando eu tenho o sinal de trânsito, semáforo amarelo, vermelho, verde, são atos administrativos, são manifestações unilaterais do Estado. É a forma do ato administrativo se apresentar para os administrados. Aí eu tenho também um motivo. O motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz com que o ato administrativo seja produzido. Por que eu estou colocando com essas palavras? Porque é a palavra que os examinadores podem colocar. Vai por mim. Pressuposto de fato, especialmente a CESP, e de direito, pressuposto de fato e de direito, que faz com que o ato administrativo seja produzido. Ato administrativo produzido. Pressuposto de fato e de direito. Pressuposto de fato e de direito. Isso é ideal para uma reta final. Pressuposto de fato de direito vai ser o motivo. É importante que você não confunda o motivo com a motivação. Motivo é diferente de motivação, tá? Motivação não é aquela que diz você vai vencer, não. Motivação é o conjunto dos motivos. Conjunto dos motivos que fazem com que o agente haja, que fazem com que haja ação do agente, que fazem a ação do agente acontecer. Então, a motivação é o conjunto dos motivos que fazem com que haja a ação do agente. Você tem que entender que existe uma teoria dentro dessa regra chamada teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. O que é a teoria dos motivos determinantes? É aquela que diz que o que você alegou, você tem que cumprir. Quando? Diante dos atos discricionários. Diante de um ato discricionário, que é aquele que você faz do jeito que quiser, desde que você siga as opções que a lei dá, você não precisa justificar o porquê que vai fazer, tá bom? Então, diante de um ato discricionário, não precisa justificar a sua escolha, tá? Não precisa justificar a escolha. Se você justificou, você vai ficar preso ao que você disse. Justificou? Justificou, bichão? Justificou? Pois vai ficar preso ao que disse. Vai ficar preso à sua palavra. Vai ficar preso à palavra. Preso à palavra. O maior exemplo disso aqui é quando eu falo, por exemplo, da situação atinente a cargos ad nutum. Cargos ad nutum. Cargos ad nutum. O que são os cargos ad nutum? São os cargos de livre nomeação e de livre exoneração. A autoridade competente nomeia o cara hoje e exonera amanhã, se quiser, sem precisar dizer os motivos. Por exemplo, sou prefeito da cidade. Posso colocar uma pessoa para um cargo em comissão? Posso. Se eu quiser tirar ela no outro dia, posso? Posso. Preciso explicar os motivos que me fizeram tirar? Não. Mas se eu explicar esses motivos, eu vou ficar preso à teoria dos motivos determinantes. Isso acontece especialmente nas provas diante dos cargos ad nutum. E por fim, nós temos como requisito o elemento do ato administrativo, o objeto do ato administrativo. O objeto do ato administrativo é o conteúdo jurídico desse ato. É o conteúdo, é o que tem dentro do ato. É importante que você também entenda que é possível que nós tenhamos o desfazimento dos atos administrativos. No desfazimento dos atos administrativos, nós temos a anulação, nós temos a revogação, nós temos a cassação e nós temos a caducidade. Os principais que eu vou falar nessa aula são a anulação e revogação. Quando eu falo da anulação, eu digo que é porque o ato nasceu ilegal. Quando eu falo da revogação, eu digo que o ato nasceu legal, mas com o passar do tempo se tornou inconveniente e inoportuno. Inconveniente e inoportuno. Quando eu falo da anulação, eu falo dos efeitos prospectivos ou retrospectivos. Retrospectivos. Logo eu lembro dos efeitos ex tunc. Aqui eu lembro dos efeitos prospectivos. É o efeito ex nunc. Quando eu falo aqui da anulação, eu digo que tanto a administração quanto o judiciário vão poder anular um ato. E aqui é só a administração quem vai poder revogar. Beleza? Essas palavras-chave que estão aqui, então, vão te fazer lembrar muito do desfazimento dos atos
administrativos. Então, no que tange a atos administrativos, o grosso, já que eu estou não batendo edital, isso aqui é importantíssimo para a sua prova. Lucas, tem mais? Tem muito mais. Eu não saí nem do ponto 1 direito do edital, moço. É muita informação, eu sei, mas é necessário que a gente passe dessa forma, já que eu estou numa aula de batendo edital para você. Então, haja água, conhecimento e caneta. É contigo agora. Vá, respira, inspira e volta. Sobre agentes públicos, olha para cá. Sobre agentes públicos, é importante que você considere o que eu vou colocar aqui, porque eu já sei o que o SESP pode cobrar. No que tange aos agentes públicos, você tem que compreender uma coisa aqui, ó. Sempre a SESP cobra a mesma coisa. Existem os cargos públicos, existem os empregos públicos, existem as funções públicas. Esses três aqui você tem que pegar as chaves de tudo que eu vou colocar agora. Quando eu falo do cargo público, eu digo que existe o cargo público efetivo, existe o cargo público em comissão, existe o cargo público vitalício, certo? Cargo público efetivo, cargo público em comissão, cargo público vitalício. Quando eu falo do emprego público, eu digo que eu lembro logo da CLT, e eu falo da figura do empregado público, que é aquele que não tem estabilidade. É o empregado público. Inclusive, quando a gente fala das sociedades de economia mista das empresas públicas, a gente lembra deles. Quando a gente fala da função pública, a gente fala de duas regras. Ou uma regra de estatuto, que pode existir ali presente, ou uma regra do REDA, que é o Regime Especial de Direito Administrativo. Quando eu falo dos funcionários públicos, já me vem à mente a temporariedade na execução das atividades. Temporariedade na execução das atividades. Por exemplo, se eu falo do recenseador do IBGE, ele é um funcionário público. Se eu falo do técnico bancário da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, ele é um empregado público. Se eu falo do técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará, ele é um funcionário público, é um servidor público ou um empregado público? Ele é um servidor público, porque ele tem um cargo público efetivo. Esse aqui, o efetivo, quando a gente fala nele, a gente já lembra das regras atinentes ao efetivo, moço. Que é o quê? A obrigatoriedade do concurso público, que inclusive a SESP cobrou no último concurso da Tribunal de Justiça do Ceará, concurso público, que vai poder ser de provas ou de provas mais títulos. A gente lembra também das regras atinentes ao concurso público, né? Onde eu tenho a publicação de um edital de concurso público. Esse edital não é lei, mas ele traz as regras administrativas atinentes ao concurso. Aí a gente vai ter a homologação, que é a partir daqui que começa a contar o prazo de validade do concurso, que é de até 2 anos, prorrogado por igual período. Aí eu tenho a realização das provas. Aí eu tenho a nomeação, da nomeação para a posse eu tenho um prazo, da posse para o exercício eu tenho outro prazo, e a partir do exercício começa a contar o estágio probatório desse servidor efetivo, estágio probatório. É importante que você entenda que se o servidor foi nomeado e não tomou posse, a nomeação vai ser tornada sem efeito. Se o cara tomou posse, mas não entrou em exercício, ele vai ser exonerado, porque a partir daqui ele já era servidor. Inclusive, essa é uma exoneração de ofício. Com o estágio probatório, inicia-se um prazo de contagem, que é um prazo de 3 anos ou 36 meses. Não brigue comigo não, é a mesma coisa. Eu estou não batendo edital, por isso que o ritmo aumenta. Aí dentro dessa etapa, o cara vai ter análises da sua vida pregressa como servidor, no que tange ao RAPID. O que é a análise do RAPID? A análise do RAPID é a seguinte: ele vai ser analisado no que tange a responsabilidade, assiduidade, produtividade e iniciativa que ele tem e a disciplina. Isso aqui que faz o cara ser grande ou não lá dentro, tá certo? Isso aqui eles pegaram da iniciativa privada: responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Dentro disso aqui, 4 meses antes de fim do estágio probatório, 4 meses antes de acabar esses 36 meses, né? Anos não. 36 meses, o cara vai ser analisado de novo conforme o RAPID. Se ele for julgado ok, ele vai se tornar um servidor estável. Se ele for julgado como não ok, vacilou mesmo, então ele vai ser exonerado. Ele vaza da administração pública. Então nem a estabilidade que ele pode existir é certeira para ele se ele não empregasse do RAPID. Nada na vida é 100% estável.
Porque se ele não for responsável, assíduo, produtivo, ter capacidade para iniciativa e não for disciplinado, ele vaza onde ele estiver, inclusive do serviço público. Está no artigo 37 da gloriosa Constituição Federal de 1988, essas regras ligadas ao cargo efetivo. É importante você não confundir o cargo em comissão com a função de confiança. Quando eu falo do cargo em comissão, é importante que você compreenda que tanto é para o efetivo, servidor efetivo, quanto é para terceiros, certo? Para terceiros, ou seja, pessoas que não passaram em concurso. Já a função de confiança é só para efetivos. Essa é a grande diferença, mas eles têm mais o quê? Do que diferença? Semelhanças. E as semelhanças entre cargo em comissão e função de confiança são essas. Primeiro, o sistema aqui é de livre nomeação e de livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração, a autoridade competente nomeia hoje e amanhã, se quiser, já tira. 2. O regime é de integral dedicação ao serviço. Regime de integral dedicação ao serviço, você vai estar de hora extra a todo momento. Regime de integral dedicação ao serviço, de manhã, de tarde, de noite, nas férias, em todo momento. Eu já tive, inclusive, uma função de confiança, então ninguém dorme, né? A qualquer momento a administração liga, então é assim que funciona. De domingo a domingo, nas férias, Natal, Ano Novo, você está sempre sobre aviso. 3. Funções, atividades de direção, chefia e assessoramento. Funções de direção, chefia e assessoramento. Então, toda vida que o cara tem um cargo de chefe, de assessor especial, assessor jurídico, chefe de vara, chefe de departamento, ou ele vai ter uma função de confiança, ou ele vai ter um cargo em comissão. Inclusive, lá dentro do TJ Ceará, é só o que tem, viu? Só o que tem é função de confiança e cargo em comissão. Então, para quem quer seguir carreira no TJ, eu vou te contar. Para seguir carreira e conseguir um cargo em comissão, função de confiança, é muito rápido. Você consegue isso muito rápido. Beleza? Então, enquanto o Eldaz apaga aqui o quadro, eu vou para o quadro aqui, principal, vou colocar na tela digital, para a gente já ir para outros pontos do edital, tá? É o tempo que a gente não perde tempo por nada, para a gente já ir para a sequencial 2 de quadro, mas para não perder tempo eu já vou para outra sequencial e é assim que funciona o Paranauê do nosso jogo. O game é o game para gente grande mesmo e fica quem quer, quem não quer sai de perto. Vamos lá, eu quero falar sobre a administração pública, tá aqui ó, um outro quadro, subquadro, você vai fazendo print agora, se você quiser pegar as chaves. Isso aqui é rápido assim mesmo, Lucas? É, porque é batendo edital. A administração pública pode ser no sentido subjetivo ou objetivo. O conceito da administração pública é o conjunto de órgãos integrados da administração. Os princípios da administração pública podem ser os explícitos, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E tem os implícitos também, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, continuidade de serviço público, dentre outros. Esses são os principais que o CESP mais cobra. Não confunda os princípios da administração pública com os princípios da administração privada, que é o planejamento, organização, direção e controle, o PODC. A organização da administração pública contempla a administração direta, que é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desconcentram o poder e formam os órgãos públicos, e a administração indireta, fundação, autarquia, sociedade econômica mista e empresa pública. Autarquias em regime especial formam as agências reguladoras. As paraestatais são entes autônomos e o maior exemplo delas são as organizações sociais. Quando a gente fala dos órgãos públicos, é importante que a gente entenda que esses órgãos públicos não são personalizados juridicamente. Eles são despersonalizados juridicamente. A classificação dos órgãos públicos ocorre da seguinte sistemática. No que tange à posição estatal, eu posso ter os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Independentes, eu tenho o STF, o STJ, o Congresso Nacional, como exemplo maior. Nos autônomos, eu tenho os ministérios e as secretarias, como exemplos maiores. Nos superiores, eu tenho os gabinetes e as procuradorias, como exemplos maiores. E nos subalternos, eu tenho todos os órgãos que praticam somente a execução. No que tange às funções exercidas, a classificação dos órgãos podem ser ativos, de controle e consultivos. Se forem ativos, haverão decisões para a pessoa jurídica. Se forem de controle, serão os órgãos de fiscalização. E se forem os consultivos, serão os órgãos de aconselhamento. Maior exemplo, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. No que tange à estrutura, os órgãos públicos se classificam em simples e compostos. Se são simples, é porque há um só centro de comando. Se são compostos, é porque há diversos órgãos na sua estrutura. No que tange à situação funcional, pode-se ter os órgãos singulares e colegiados. Os exemplos de órgãos singulares são as prefeituras e de órgãos colegiados são o Congresso Nacional. Entenda que a teoria do órgão da imputação volitiva
foi criada para dar noção do que é órgão público. E essa teoria do órgão da imputação volitiva faz com que os órgãos públicos sejam despersonalizados e reputar-se-á à pessoa jurídica qualquer ruindade que o órgão público fizer. A culpa não é do órgão público se fizer. Quem vai para juízo é a pessoa jurídica responsável pela sua criação. Não confunda descentralização com desconcentração. Quando eu falo da desconcentração, pega esse COzinho e lembre de criar órgãos. Já a descentralização, pega esse CEzinho e lembre de criar entidades. Uma observação aqui fatal e importante para você é que os entes criam as entidades, mas os entes podem criar os seus órgãos e as entidades também podem criar os seus órgãos. Nessa relação de entes para com entidades, não há hierarquia nessa descentralização. Só há hierarquia na desconcentração, que é a relação entre os entes políticos e os órgãos públicos da administração pública, tá certo? Então, na descentralização existe o quê? Já que não existe hierarquia, existe controle finalístico, existe tutela, existe supervisão ministerial. Quando eu falo das entidades administrativas, você lembra das fundações, das autarquias, da sociedade de economia mista e das empresas públicas. Vamos pegar logo aqui essas duas últimas? Sociedade de economia mista e empresa pública? Vamos mostrar as características comuns? Vamos mostrar as diferenciações que existem entre elas? Só se for agora. Estamos batendo o edital. Primeiro, as características comuns de sociedade de economia mista e empresa pública. São as pessoas jurídicas de direito privado, são sujeitas ao controle do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, são vinculadas à lei, atividades de natureza não remuneratória, podem também realizar atividades de natureza remuneratória e não remuneratória, existem dois tipos, tá? Autarquias são autorizadas, melhor dizendo, e extintas por lei específica, são criadas por cartório, o regime do seu pessoal é seletista, os bens delas são inicialmente privados em regra, fazem concurso público de provas ou de provas e títulos, e existem procedimento de licitação simplificada na forma prevista em lei complementar, ainda que não exista ainda essa lei complementar, e faça com que haja um mandado de injunção para sua existência. Já a empresa pública, na sua característica única, faz me lembrar que a composição do capital é 100% público, que o foro processual de processo é na Justiça Federal, que o foro de forma jurisdicional é qualquer um admitido em lei. Aqui, na sociedade de economia mista, o capital é 51% público e 49% privado, o foro processual é na Justiça Estadual e a forma jurídica, que é conhecida, é como sociedade anônima. Sociedade anônima. As autarquias têm algumas características importantes. Elas são pessoas jurídicas de direito público, executam serviços de Estado, os bens são impenhoráveis, o contrato se dá por licitação, autonomia administrativa e financeira, gozam de privilégios em juízo, os estatutários são das autarquias, ou seja, o seu pessoal é estatutário e não seletista, o capital é público descentralizado, já as fundações públicas de direito público equivalem às autarquias fundacionais, são fundações públicas de direito público ou privado, serviços de interesse estatal, seus bens são impenhoráveis, fazem licitação, autonomia administrativa e financeira, gozam de privilégios em juízo, seus servidores são estatutários, se forem pessoas jurídicas de direito público aqui, e capital é 100% descentralizada, no caso das fundações públicas de direito público. É importante você lembrar de outro tema, o tema das concessões de serviço público. Existem as concessões comuns e existem as concessões especiais. As concessões comuns, elas podem ser concessões de serviços públicos simples, onde há a delegação do serviço público em si, e concessão de serviço público precedida de execução da obra. Existe um duplo efeito, a execução da obra e a prestação de serviço público. A concessionária aqui na concessão comum não recebe qualquer contrapartida do poder concedente. Já nas concessões especiais, existem as concessões patrocinadas e as concessões administrativas. As concessões patrocinadas são aquelas em que há uma contrapartida pecuniária do concedente e é um ato onde se tem tarifa a ser cobrada. Já as concessões administrativas, existe uma administração do usuário diretamente ou indireto por parte do serviço. Quando eu falo, por exemplo, de PPP, que são parcerias públicos-privadas, onde o concessionário recebe contraprestação por parte do poder concedente, é um exemplo de concessão especial e não um exemplo de concessão comum no que tange às concessões de serviço público. Ei! Não confunde concessão com permissão de serviço público. Se eu falo de permissão de serviço público, existem algumas características. A delegação acontece a título precário, mediante licitação, a uma pessoa física ou jurídica que demonstre desempenho. E aqui a extinção se dará por revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. É o que você tem que levar para a prova, ao meu ver, sobre permissão de serviço público num título final de análise, numa análise final que dependa a sua prova disso aí. Já no que tange às agências executivas,
que a CESP pode cobrar na organização administrativa, você tem que lembrar que aqui a licitação é dispensável, quando o valor do contrato é de até 20% do valor máximo admitido para a carta convite. A qualificação das agências executivas vai poder ser conferida pelo poder público às autarquias e às fundações públicas. Aqui nas agências executivas, deverá ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional que tem que estar em andamento. É importante que, quando se falar na prova de agências executivas, que devem ser definidas diretrizes, políticas e medidas voltadas para racionalizar estruturas e do quadro de servidores, além da revisão dos processos de trabalho, desenvolvimento de regras de RH e fortalecimento da identidade institucional das agências executivas. São características e palavras-chave que aparecerão na prova se a gente falar sobre a agência executiva. Outra palavra-chave que aparece quando fala de agência executiva é contrato de gestão. E o contrato de gestão é um ajuste firmado entre a administração direta e entidades, ou entre órgãos da administração direta. Órgãos e entidades assumem metas nessa situação. Há um controle com menos rigidez. A periodicidade dessas realizações de contrato de gestão é de no mínimo 1 ano e haverá o estabelecimento de objetivos, metas e os índices de desempenho remuneratório. É importante que esses controles com menor rigidez se expressam por meio de mais liberdade da via da autonomia gerencial, da via de autonomia orçamentária e da via de autonomia financeira. É importante também você entender, compreender comigo, que a lei instituidora das agências reguladoras prevê a obrigatoriedade do contrato de gestão por meio do Poder Executivo. A entidade administrativa com alto grau de especialidade técnica, integrada de forma estrutural da administração pública, vai fazer com que surjam as autarquias em regime especial. Mas para que serve a autarquia em regime especial? Para regular o setor especializado de uma atividade remunerada ou de determinado serviço público ou de intervir em relação jurídica na atividade, garantindo autonomia na execução das atividades. As agências reguladoras são órgãos ou entidades com função de regular uma matéria específica. Há uma especialidade para a autarquia, dando mais poderes a ela, inclusive estabilidades relacionadas aos seus dirigentes, que são palavras-chave, inclusive, para as agências reguladoras, as autarquias em regime especial. Elas vão ser dirigidas em regime de colegiado, desempenham competências assemelhadas às funções legislativas e judiciárias, atuam de forma prévia e sistemática, as decisões definitivas das agências nas matérias de sua competência constituem a última instância da natureza administrativa, se submetem ao controle finalístico, tutela do Ministério Supervisor e também se submetem ao controle judicial e legislativo. Se nós fizéssemos uma análise em consulta rápida, batendo o edital dessa parte de agências reguladoras executivas, chegaríamos à conclusão de que a Anatel, a ANP e a Anvisa são exemplos de agências reguladoras, de que a agência reguladora fiscaliza, conduz atividades privadas. Controlar a prestação de serviço público é o seu papel, que a agência reguladora é uma autarquia em regime especial e ela é independente, que a agência reguladora não tem controle hierárquico dos entes políticos, que a agência reguladora define políticas públicas, que a concessão e a permissão de serviço público faz com que as agências reguladoras surjam, que a telecomunicação, energia e plano de saúde são funções que agem as agências reguladoras, que as funções que elas exercem são quase que funções jurisdicionais. A maior autonomia e atividade administrativa e executiva do Estado nas agências reguladoras, o modo de fazer a atividade vai aumentar por meio da sua autonomia, a execução efetiva das atividades típicas de Estado e as agências reguladoras atribuem prerrogativas especiais de autarquia em regime especial. Já as autarquias e fundações públicas podem ser agências executivas. Elas celebram um contrato de gestão para sua eficiência, exercem atividades estatais e não de controle, diferente das agências reguladoras. Há uma qualificação de agência executiva dada pelo Presidente da República, que o Inmetro e a ADN são exemplos de agências executivas e não exemplos de agências reguladoras. No que tange a classificação dos serviços públicos, é importante que você entenda a classificação de Eli Lopes Meireles, que há a classificação de serviços públicos no que tange a adequação, no que tange a finalidade, no que tange aos destinatários, no que tange a essencialidade. No que diz respeito à adequação, existem os serviços públicos próprios e os impróprios. Os próprios não podem ser delegados. Exemplo, polícia e saúde pública. Os impróprios são serviços de utilidade pública. No que tange à finalidade, a classificação de serviços públicos na palavra de Eli Lopes Meireles, eu posso ter serviços públicos administrativos e serviços públicos industriais. Os administrativos atendem às necessidades internas da administração, exemplo, imprensa, oficial e processamento de dados. Já os industriais são impróprios ao Estado, têm natureza eminentemente remuneratória
obrigatória. No que tange à essencialidade, eu posso falar que existem os serviços públicos propriamente ditos e os de utilidade pública. Os propriamente ditos são essenciais, não podem ser delegados e o exemplo é a polícia. De utilidade pública não são essenciais, podem ser delegados e os exemplos são os serviços de transporte coletivo ou de telefonia. No que tange aos destinatários, eu tenho os utilsíngulos e os utilsuniversos. Os utilsíngulos são aqueles que são individuais, a destinatários determinados. Serviços de telefonia e energia são exemplos disso. O pagamento no utilsíngulo é por taxa ou por tarifa. Já no Universo, eles são gerais e não individuais. Aqui, por sua vez, não há destinatários determinados e os exemplos são serviços de iluminação pública e de calçamento. Na guia de consulta rápida, é importante entender que o serviço de utilidade pública é a administração pública que presta de forma direta. Os serviços próprios do Estado é a própria atribuição da administração pública. O Universo não tem usuário determinado. O Utilsímbolo tem usuário determinado. Essa classificação que cai na prova do CESP é a de Eli Lopes Meirelles. Quanto à essencialidade, podem ter os propriamente ditos e de utilidade pública. Polícia e Defesa Nacional são propriamente ditos. Telefonia são de utilidade pública. Coleta de lixo são de utilidade pública. Tratamento e fornecimento de água são essencialmente públicos. Fornecimento de gás são serviços públicos essenciais também. Médicos também. Funerários também. Venda de alimento também. Serviços públicos exclusivos são correio postal e correio aéreo. Serviços públicos não exclusivos, previdência, assistência e saúde. Serviços públicos compulsórios são aqueles em que não pode haver registro. Iluminação pública e lixo são pagos sempre por taxas públicas. A contraprestação pecuniária que o Estado exige, então, são de taxas públicas. No que tange aos serviços públicos, é importante sabermos da concessão. Quando a gente fala de concessão, também pode existir a subconcessão. Essa subconcessão é só com autorização. Os serviços públicos podem ser de uso de bem público e serviço público, com pessoas jurídicas ou com consórcios, se podem existir essas concessões. Haverá licitação quando falar de concessão. E a modalidade é sempre concorrência. Regra do CONCON. Concessão tem que aparecer concorrência. Tarifas são fonte de renda e não é tributo. A forma da concessão pode ser contrato, é transferível, exige autorização legislativa. A delegação é por transferência de execução e titularidade continua com o poder concedente. É importante entender que o concedente é quem tiver a competência e pode fiscalizar, intervir, alterar unilateralmente e aplicar sanções e manter as regras atinentes ao contrato. É precedida sempre essa concessão de execução de obra. Se ela for precedida de execução de obra, primeiro tem que construir, reformar, ampliar, melhorar as obras públicas por sua conta e risco. Depois é que vai explorar por prazo determinado os serviços por meio da amortização do investimento. Amortização do investimento. Num guia de consulta rápida, nessa parte importante de organização, de delegação, concessão e permissão de serviço público, é importante você entender que há um ajuste da administração pública que delega o seu serviço para a execução da remuneração do serviço público. A seção de uso de bem público vai colocar a conta e risco de quem participou disso. Sempre uma concessão ela é bilateral, cumulativa, onerosa e intuito persona, em razão da pessoa. Contrato administrativo é diferente de empregados particulares, de empresas particulares. Tarifa é paga pelo usuário, regime de monopólio ou não aqui na concessão. A outorga é para empresas participantes. A administração pública vai poder transferir só a execução do serviço. No anterior, a administração pública conserva sua titularidade. A outorga para a empresa estatal é para adquirir direito para prestar serviço público. A concessão é temporária e parcial. A concessão de bem de uso público é concessão de uso e concessão de direito real de uso. A concessão de uso é intransferível para terceiros. A concessão de direito real de uso é transferível para terceiros. A concessão de obra pública delegada a partir de execução de obra é a regra. Não é a administração pública que paga, e sim os futuros usuários que vão pagar isso aí. Existem cláusulas regulamentando tudo isso, e essas cláusulas são cláusulas econômicas. Na concessão, eu lembro sempre de algumas palavras-chave. Quais são elas? Pessoa jurídica, consórcio, contrato administrativo, licitação em prazo determinado. Na permissão, por sua vez, eu lembro de pessoa física ou jurídica, contrato de adesão, licitação qualquer uma na modalidade e o prazo é precário. Na autorização, eu lembro de pessoa física ou pessoa jurídica, o ato administrativo, não tem licitação e o prazo é precário. Na prestação de serviço público pode ser direta, por meio do poder público, a administração direta participa e a indireta também. Na prestação de serviço público indireto, eu lembro de concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Aqui só se transfere apenas a execução nessa última, tá? Na prestação de serviço público por concessão, por permissão e por autorização. Beleza? Vem comigo aqui. Em uma hora eu bati os pontos que eu considero mais importantes do edital de direito administrativo para a CESP.
Eu sei que muitos de vocês podem ter entrado na live e ficado espantados com isso aqui, mas vocês não sabem o quanto que esses batendo editais são importantes quando falta tipo uma semana, 2 semanas para a prova. Então, como esse tipo de aula vai subir para todos os cursos do TJ, né? Batendo edital de administrativo, todas as matérias, constitucional, português, informática, tudo que tem no TJ, isso vai ser essencial para uma revisão lá no futuro. Agora, pode até não ser tão importante para você, porque você está ainda na videoaula, tem muita gente que está no estágio 0, baby aqui, né? Mas se você já está mais avançado, se você está mais próximo do edital, resolve mais questões, segue a metodologia dos batendo editais e vai para cima das questões da CESP, dentro dos fluxogramas que eu mantive, dentro das tabelas que eu mantive, dizendo o que é que mais cai, você vai perceber que realmente é isso que mais aparece nas provas da CESP, beleza? Tenho uma plena convicção de que dessa forma você vai ficar mais próximo da sua aprovação. Espero que eu tenha tido feito uma boa aula para vocês do Tribunal de Justiça do Ceará e até a próxima oportunidade.